Estamos vivendo o Apocalipse. Por que tanto sofrimento? Epidemias, crueldade, violência, luxo, vaidade, ganância, fome, abortos, apostasia na igreja, perda de fé, guerras, pornografia, seitas, corrupção no governo, fraudes, roubos, catástrofes, natureza em fúria. Muitas vezes cremos que o mal existente no mundo vem de Deus. Atribuímos a Ele todas as desgraças e maldades com que nos deparamos. Mas com isso cometemos um grande erro. Não foi Deus que introduz o mal no mundo. O demônio e o homem são os que pelo pecado introduziram o mal no mundo. Onde há pecado, há desordem e dor. Eu pergunto aos senhores sacerdotes e bispos do mundo inteiro: e a violência que assola o nosso país e o mundo? Diz na Sagrada Escritura em São Mateus 10, 29, que tudo o que acontece na terra é com a sua permissão. E quando os homens reconhecerem estas verdades, tudo poderá ser resolvido. Todos os sacerdotes e bispos, durante a celebração da Santa Missa, ao elevarem a Santa Hóstia, dizem: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu não tenho dúvidas, e os senhores creem nisso também? Ou os senhores dizem que isto é apenas um símbolo? Agora vai a minha pergunta: por que a cada dia que passa, os pecados do mundo, assim como todo tipo de violência, crimes hediondos, doenças e abortos, estão aumentando dia após dia? O Cordeiro de Deus já não está mais tirando os pecados do mundo? Não será porque o próprio homem e os padres estão fazendo tudo errado, desde o dia em que modernizaram e mudaram o ritual da Santa Missa após o Concílio Vaticano II? Hoje estão recebendo as suas recompensas ao querer fazer as suas vontades e não as de Deus? Por acaso não será porque as maiores violências são os seres humanos que cometem contra o Cordeiro imolado? Ele estaria permitindo que todas essas tragédias atinjam o homem, a fim de que possa reparar os erros aqui na terra? E assim seguem as maiores violências que o homem comete contra o Cordeiro imolado. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Filipenses 2, 9 e 10. Se ao nome de Jesus se prostam de joelhos, quanto mais na Santa Hóstia consagrada, como Cordeiro imolado. E como vai ser para esses que deveriam dirigir o povo para dar o respeito ao Cordeiro imolado e não o fazem? Diante das espécies consagradas, o homem já perdeu completamente o respeito. Qualquer um pode chegar com suas vestes, por mais imundas que sejam, sendo que nenhuma autoridade na terra permitiria que chegasse perto deles. Entretanto, perto do Cordeiro, essas pessoas podem ir na hora da distribuição da Santa Hóstia. Quanto mais aumentar a quantidade de fiéis que tocam nas espécies consagradas, podem esperar que muito mais vai aumentar todos os tipos de castigos e violência, e a terra ficará insuportável de se viver. Ó sacerdotes, a vossa obrigação é zelar pela casa de Deus, como está escrito na Sagrada Escritura. O zelo da tua casa me consome. São João 2, 17. Maldito aquele que faz com negligência a obra do Senhor. Jeremias 48, 10. Prestem muita atenção, povo de Deus. Depois que modernizaram a casa de Deus, a violência e os castigos só vêm aumentando.
Depois que os padres mandaram tirar os genuflexórios das igrejas, proibindo de dobrar os joelhos a Jesus, isso é vingança de Satanás, porque na tentação do deserto, Satanás ofereceu esse reino a Jesus se ele se prostrasse e o adorasse de joelhos. Como Satanás não conseguiu enganar Jesus, hoje ele voltou e está fazendo com que os padres deem a Santa Hóstia na mão, onde as partículas caem no chão e são pisoteadas pelos fiéis. O sacrário foi relegado para longe do altar, em capelas laterais, em cantos escuros. Ele é o dono da casa. Ele deve estar em evidência. Antes da reforma litúrgica, o sacrário ficava unido ao altar, no centro do presbitério. Hoje, o tiraram do altar e do centro do presbitério. Jogaram-no em uma sala qualquer, que geralmente fica escondida do povo e que chamam de Capela do Santíssimo. E quando não colocam o sacrário em alguma sala ou do lado do altar, simplesmente jogam para escanteio, literalmente. O lugar de Cristo, Santíssimo Sacramento, é no centro do presbitério, no lugar de honra da igreja. E ele deve estar unido ao altar, porque é lá que o sacrifício de Cristo acontece. Assim como ele não fugiu do altar no Calvário, cruz, não devemos tirá-lo do lugar onde seu sacrifício é atualizado para a nossa salvação. Tirar Cristo do altar é como tirar a cruz de Cristo. Por isso que vemos tantas e tantas violências, injustiças, desordem e catástrofes no mundo. Isso é cumprimento da Sagrada Escritura que diz: ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Nossa Senhora do Bom Sucesso, em 1563, disse a uma freira concepcionista no Equador, Madre Mariana de Jesus, disse: várias heresias estão sendo implantadas nessa terra, então uma república livre. Como essas heresias difundem-se e dominam, as luzes preciosas da fé serão extinguidas em almas, pela quase total corrupção dos costumes, moral. O pequeno número de almas ocultas perceberão o tesouro da fé e as virtudes, e sofrerão um cruel e impronunciável martírio. Satã governa mesmo nas mais altas posições e determina a direção das coisas. Ele sucederá em arrastar seu caminho mesmo na mais alta cúpula da igreja. Nossa Senhora de Fátima disse à irmã Lúcia que a igreja enfrentaria a pior crise da sua história, em que heresias seriam ensinadas e propagadas em toda parte e envenenariam o povo de Deus em quase a sua autodestruição. E disse também que a destruição da igreja viria de cima, Vaticano. E a destruição prossegue incessantemente desde 1962, logo após o Concílio Vaticano II, como disse o Papa Paulo VI em 1972. A fumaça de Satanás entrou no templo de Deus, Vaticano. A igreja está seguindo os mesmos passos de Jesus, ou seja, a crucificação, morte e ressurreição. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único caminho e verdade, foi repudiado pelos sumos sacerdotes, morto numa cruz, sem culpa, assim também é a igreja, a única e guardiã da verdade.
mas está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São Mateus 16, 18. Estamos vendo o Papa Francisco. Está fazendo uma ruptura clara com a tradição da Igreja. Papa Francisco disse que todas as seitas estão com a verdade e que todos irão se salvar. Ele está unindo a Igreja Católica com todas as seitas do mundo, com esse falso ecumenismo a serviço do Anticristo, a Igreja da Nova Ordem Mundial. Cumpre-se também o que está escrito na Bíblia. Quando vier o Filho do Homem, acaso encontrará fé sobre a terra? São Lucas 18, 8. A Bíblia também diz: Deus nada faz sem antes revelar seu segredo aos profetas, seus servos. Amós 3, 7. Por isso, aqui no Brasil, em Santa Catarina, Deus escolheu o profeta Pedro II, que desde 1972, Jesus e a Virgem Maria vêm nos alertando através deste profeta. Ele recebeu 2 grandes sinais divinos. Em um pequeno pé de árvore, 4 letras que se transformaram na assinatura de Deus. E os anjos estamparam a sagrada face de Jesus na parede da sua capela, analisada e comprovada pelo Dr. José Humberto Cardoso Rezende, presidente da Associação Santo Sudário de Jesus. Muitos dizem que não devemos dar crédito às aparições da Virgem Maria e não podemos acreditar no profeta Pedro II de Santa Catarina. Dizem que ele é um falso profeta, principalmente os dirigentes da Igreja, padres e bispos. Mas leiam com atenção o que a Bíblia diz. Cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, derramarei do meu Espírito Santo sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e vossas filhas. Os vossos jovens terão visões e os vossos anciões sonharão. Atos dos Apóstolos 2, 16, 17. Também está escrito na Bíblia, no Novo Testamento. Já dissera Moisés: O Senhor nosso Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A este ouvireis em tudo o que lhe vos disser. Todo aquele que não ouvir este profeta será exterminado do meio do povo. Atos dos Apóstolos 3, 22, 23. Infelizmente, só as pessoas simples e humildes e padres piedosos é que vão salvar a Igreja. Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. São Mateus 11, 25.